Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Hoje nós temos aqui, então, a continuidade do estudo da obra que a Nara apresentou a semana passada, né? A Gênese de Allan Kardec. Então, nós vamos projetar aqui as nossas ajudas que irão nos facilitar o nosso trabalho. Vamos lá. Muito bem. Na continuidade, então, do estudo que nós fizemos a semana passada, hoje nós vamos ver um pouco sobre as predições segundo o Espiritismo, desta obra aqui, a Gênese, que é a quinta obra da codificação. O conteúdo, teoria da presciência, no capítulo 16, predições do Evangelho, capítulo 17, e os tempos são chegados, capítulo 18. Sobre a teoria da presciência, nos esclarecem, respondendo-nos como é possível o conhecimento do futuro. As pessoas dotadas da faculdade de prever veem os acontecimentos como que desenhados num quadro. Olha a posição que essa moça está, olhando para estes quadros. Aqueles espíritos que têm essa condição visualizam mais ou menos desta forma. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e nas relações do mundo visível com o mundo invisível. Portanto, meus irmãos, a teoria da presciência, ela está em perfeita consonância com as leis da natureza. Nada de extraordinário. Como ocorre essa teoria? Como ela se efetiva na prática? Nós vamos colocar aqui um esquema que vai nos ajudar a entender esse processo, como que ele ocorre. Nós estamos vendo aqui uma imagem representativa de um homem pensando, a imagem de um espírito que também está pensando, e de um profeta. Quando nós falamos em profeta, nós nos lembramos muito somente dos profetas da antiguidade. Aqueles que previam, por exemplo, a vinda do Messias, né? Aqueles que auxiliaram muito ao Mestre Jesus na preparação para a sua vinda. São muitos os profetas, Jeremias, Elias, todos aqueles profetas, eles se utilizaram desses recursos que nós vamos falar agora, para nos revelar sobre o futuro da nossa humanidade. Importante a gente salientar que essa faculdade, ela não é disponibilizada para todos e nem para qualquer coisa. É preciso que seja um assunto de interesse geral. Então, como se dá esse processo? Nós sabemos que uma das principais faculdades que o homem tem, que o define, inclusive, é a faculdade de pensar. Toda vez que nós pensamos, nós criamos imagens em decorrência desse pensamento que nós emitimos. Então, o homem ou o espírito, se utilizando desta faculdade, pensam em algo
para o seu futuro. Projetam uma imagem para o seu futuro. O profeta, que tem essa capacidade de enxergar a emanação desses pensamentos, consegue captar as imagens e ver os pensamentos que constrói para o futuro. E dessa forma, né, eles projetam, né, o futuro em decorrência da forma como nós pensamos, porque o pensamento é o primeiro ato das nossas construções e das nossas realizações. Por isso, nós ouvimos aquela frase: o homem é o que pensa, né? Então, nós pensamos hoje e os nossos pensamentos se efetivam no futuro. E a teoria da presciência nos mostra que os profetas assim captam essas imagens e conseguem prever, através dessas imagens, o futuro. Outro aspecto que Allan Kardec nos traz nesses 3 capítulos, né? Aliás, no capítulo 17, é sobre as predições do Evangelho. Ele nos traz várias passagens do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, onde Jesus falava das predições, das ocorrências posteriores. Nós vamos trazer aqui só alguns exemplos. O primeiro deles foi sobre a sua predição sobre a própria morte e a sua paixão, que os evangelistas assim registraram. Por exemplo, Lucas registrou essa passagem da seguinte forma: após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus, e estando todos cheios de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações os que vou vos dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam a linguagem. Ela era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Mas aí São Mateus registrou na sequência que, a partir de então, Jesus começou a revelar a seus discípulos que tinham de ir a Jerusalém, que aí tinham de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, então, relatou aos discípulos sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Uma outra passagem que Allan Kardec registra aqui nas predições do Evangelho é a perseguição aos apóstolos. Jesus falou aos apóstolos sobre os sofrimentos e as perseguições que eles iriam passar. E todas as suas falas, todas as predições, como nós já vimos, realmente ocorreram. Uma outra predição foi sobre a ruína do Templo de Jerusalém, numa passagem que foi registrada por São Mateus, quando Jesus fala a seus discípulos. Quando Jesus saiu do templo para ir-se embora, seus discípulos se cercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício, que era muito imponente realmente. Ele, porém, lhes disse: vede todas estas construções. Digo-vos em verdade, que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Mais uma predição de Jesus, que confirma, né, a questão
que nós falamos anteriormente sobre a teoria da presciência. Jesus, o espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, inclusive é o nosso governador, e nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele é o governador espiritual do nosso planeta e foi responsável pela formação do nosso planeta. Definiu todas as condições para que a Terra fosse formada, para que a Terra atendesse às condições de vida no planeta, para que ela tivesse todas as condições de progredir e de dar condições aos espíritos que ele aqui ia receber de progredir. Então, essas questões da presciência e das predições estão muito relacionadas à capacidade do espírito, à sua evolução. Quanto mais evoluído, mais assertivas serão as suas predições. Por isso, nós trouxemos aqui, então, a figura do mais perfeito que nós já tivemos aqui na Terra conosco, que é o Mestre Jesus, o nosso governador espiritual. E, finalmente, minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras de Jesus não passarão, porque em todos os tempos serão verdadeiras. E é através do seu código de moral universal que elas se manifestam verdadeiras em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Sinais precursores. Allan Kardec também traz aqui algumas passagens evangélicas do Novo Testamento, sobretudo do famoso sermão profético, escrito por Mateus, que nos trazem os sinais precursores da evolução e da transformação do nosso planeta. Nós escolhemos alguns que nos falam mais de perto ao nosso coração no momento em que nós vivemos, esse momento em que nós estamos aí mergulhados na transformação do nosso planeta. O que muito se fala, o que muito se ouve sobre a transição planetária. Então, vamos ver esses sinais aqui que nós destacamos. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Esse sinal precursor aqui, ele nos remete a uma afirmativa de Kardec, um pouco mais à frente, aqui na Gênese mesmo, nos dizendo que a transição planetária, ela já se iniciou há 100 anos atrás, ele escreve. Como este livro, a Gênese, já foi escrito há 150 anos, significa dizer que esse processo aqui previsto pelo Mestre Jesus no registro de Mateus, ele já se iniciou há pelo menos 250 anos, né? E é muito patente o registro das guerras, que foram muitas as guerras que a humanidade promoveu. Foram muitas as pestes e as influências que nós tivemos em todos esses tempos. No século passado, em 1918, por exemplo,
Nós tivemos uma grande pandemia que se assemelhou a essa que nós vivemos agora, porém, muito mais devastadora. Milhões e milhões de pessoas foram ceifadas, né, nesse processo. E todas essas coisas, como disse Mateus no seu registro, são apenas os começos das dores. Um outro registro de São Marcos. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O que significa dizer que todo esse processo que nós estamos vivendo, que nos resultará na Terra como um mundo de regeneração, um mundo regenerador, nós não sabemos quando ele se concretizará, mas nós sabemos que este processo já se iniciou, conforme registrou Allan Kardec. E um outro sinal foi registrado por São João e que diz: em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Então, todas as dores, todos esses sofrimentos, característico de um planeta de prova e expiação em transformação, em verdadeira ebulição moral, né? Caracteriza, então, esse período de transformação em que nós estamos vivendo e tudo em perfeita consonância com as previsões do nosso governador espiritual. Os tempos são chegados. É o nosso último capítulo aqui do estudo desta noite. E Allan Kardec assim registra lá neste capítulo. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obra da sabedoria e da presciência divinas. Por isso, elas são eternas, são de todos os tempos e são de todos os lugares. E todos nós, seres da sua criação, estamos sujeitos a essas leis. Tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Suas leis representam, então, a sua vontade. Quando, então, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos são chegados para Deus. Não é o fim do mundo material. Olha que bacana. Para quem esperava, né, que a transformação da Terra se daria com a destruição desse planeta lindo e maravilhoso, não é o fim do mundo material, mas é o fim do velho mundo moral, dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo. Todas essas vicissitudes, todas essas questões que nos colocaram na condição de sofrimento em que nós nos encontramos hoje. Então, essa transformação é, sobretudo, moral. O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Isso é com tudo que existe mesmo. Tudo que Deus criou foi para progredir, para crescer, para se desenvolver, para evoluir. E assim é que o nosso planeta fisicamente evoluirá pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que compõem a grande humanidade terrestre. Muito bem. Progresso
É uma lei de Deus, né? A lei de progresso, e nós vimos que todos nós estamos submetidos às leis de Deus. E Allan Kardec, então, questionou aos espíritos, lá no livro dos Espíritos: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, responderam os espíritos, mas algumas vezes pode travá-lo, pode retardá-lo. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o direito de se lhes opor. O nosso globo, portanto, como tudo o que existe, está também sujeito a esta lei, como dissemos. Mas essa transformação, esse processo se efetivará de forma gradual, de modo lento e imperceptível a uma geração, através de melhoras nos costumes, nas leis e nos usos. Lembra que nós comentamos que Kardec nos afirma que esse processo já se iniciou há 100 anos atrás, e ele disse isso há 150 anos atrás, ou seja, é um processo muito lento, muito gradual, mas ele é constante. Por exemplo, aqui alguns exemplos, né? Que vão de forma lenta, mais gradual, e que vão atuando nessa transformação nossa. O Estatuto dos Idosos é o reconhecimento da necessidade de um atendimento diferenciado, de um cuidado diferenciado com o idoso. É uma lei muito importante para toda a sociedade. O ECA, da mesma forma, que cuida de regulamentar os cuidados com os nossos jovens, para que eles possam ser educados, orientados, direcionados, e sempre na defesa e no amparo dos mais frágeis, temos aí a Lei Maria da Penha, que acompanha e defende o direito que atua contra a violência contra as mulheres. Mas a destruição também é uma lei de Deus. É uma lei da natureza? É. Se é lei de Deus, né? É a lei da natureza. Mas a destruição necessária, sim. Ela é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Agora, a destruição abusiva não é uma lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, afirmam os espíritos. Porém, essa destruição necessária, ela não passa de uma transformação. Tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. É o remédio que atua ao lado do mal. Nós, aqui encarnados, normalmente, em momentos de destruição, nós enxergamos só o lado do mal, né? Mas os espíritos nos alertam que para fazê-la progredir mais rápido, para fazer a humanidade progredir mais rápido, a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Olha aqui uns exemplos, né? De destruição que promovem a renovação moral dos espíritos, por movimentos bruscos, que em alguns anos provocam as transformações que normalmente levariam séculos para se realizar. E é muito perceptível, né? Esse impulso através desses momentos para todos nós. Por exemplo, uma tragédia como essa que nós vemos aí, quando ela acontece, comove os corações no mundo inteiro. Muitas pessoas se movimentam no sentido de ajudar essas criaturas, sejam com doações materiais, sejam com as suas preces. Há um movimento no sentido de nos ampararmos uns aos outros.
E isso é um dos processos que nos permite o nosso crescimento moral. Há também nesses processos, decorrente da necessidade em que se encontram depois de um processo desse, as criaturas, um desenvolvimento das regiões onde isso ocorre, pelo desenvolvimento das inteligências, na busca por suprir as suas necessidades básicas. Aí é um outro exemplo, né, desse movimento de destruição que contribui para a transformação, a agilidade da transformação moral. E assim, nesses movimentos, né, é que a nossa transição planetária está em curso. A nossa querida Terra, que já foi um mundo primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, está a caminho, então, de se tornar um planeta regenerador, um planeta, um mundo de regeneração. Mas o que são esses mundos regeneradores? Vamos ver. Esses são os mundos que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma arrependida neles encontra a calma e o repouso. Olha, é um momento em que a gente pode refazer as forças, o espírito pode refazer as suas forças depois de tantas lutas vividas no mundo de provas e expiações. A humanidade experimenta sensações e desejos, mas já está liberta das paixões desordenadas. Aqui a gente se lembra como os espíritos nos falam que as paixões nos impulsionam, quando nós conseguimos dominá-las. Agora, quando elas são de tal forma desordenadas que elas nos governam, né? Então elas já não nos são úteis. E quando, na condição de habitantes de um mundo regenerador, nós já teremos essa condição de dominar as nossas paixões. Já não há o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. Nossa, como é maravilhoso a doutrina espírita nos pôr em contato com essas realidades que são tão consoladoras e, ao mesmo tempo, são muito estimuladoras do nosso trabalho rumo ao nosso progresso. Porque só habitará esse mundo quem se esforçar para adquirir as condições que comportam, né, os espíritos habitantes desse mundo. A palavra amor, nos mundos regeneradores, está escrita em todas as frontes. A perfeita equidade preside as relações. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo suas leis. Os habitantes dos mundos regeneradores, quais são as suas características? Eles ainda usam corpos de carne e estão sujeitos às vicissitudes. Estão sujeitos às leis que regem a matéria. Experimentam as sensações e desejos, porém, estão isentos das paixões desordenadas. Têm que suportar provas, mas estão livres das expiações. Ainda são falíveis e podem recair nos mundos de expiações. Então, a gente ainda sofre muito a influência da matéria. E, em razão disso, a gente ainda pode cair, né?
Mas quem serão os habitantes da terra regenerada? O Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, nos diz que os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver o egoísmo, que é o grande empecilho para o nosso progresso. Tal será a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso, ela se houver transformado com o afastamento dos maus. Então, é preciso que a gente conquiste essas qualidades, né, da mansetude e da pacificação. Mas nós vamos perguntar diretamente: quem fica? Será que a gente fica? Ou não? Allan Kardec registra que ficará os que se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração, que passa pela nossa transformação moral. Quem sai? Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não os atinge. Então, esses são os que serão convidados a habitar mundos inferiores que comportem essa condição. Né? Assim, foi aquela ocorrência que nós comentamos quando fizemos lá a primeira parte do Livro dos Espíritos, os exilados de Capelas, que vieram habitar aqui a Terra quando ele estava lá nos seus primórdios, né? E trouxeram o seu conhecimento, trouxeram a sua inteligência, mas como ainda estavam renitentes no mal, vieram aqui, foram degradados para o nosso planeta e nos auxiliando por meio da sua inteligência e dos seus conhecimentos, eles foram se transformando, vivendo nesse mundo difícil e conquistando, então, a moralidade que lhe faltava. Né? Então, é o mesmo processo que se dará com o nosso planeta, no nosso planeta, que vive esse momento de transformação pelo qual passava o planeta Capela. Allan Kardec ainda registra que para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo dessa transformação do nosso planeta, grande emigração se verifica. Neste momento, entre os que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Parece muito forte, né? Serão excluídos. Mas esses degradados, né? Allan Kardec faz uma ressalva aqui que nos consola. Ele diz o seguinte: não se deve entender, sejam expulsos da terra e relegados a mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Muitos a ela voltarão, pois se atrasaram porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o miolo, ou seja, a essência espiritual é muito melhor, né, do que essa circunstância em que eles se deixaram arrastar pelos exemplos que eles vivenciaram.
Portanto, esses espíritos, quando subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria verá a coisa de maneira inteiramente diversas. Eles, no mundo espiritual, pelo choque do retorno, serão despertos e terão essa condição, então, de perceber o seu erro. A época atual, portanto, meus irmãos, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. Já se analisando cada uma, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. E assim, nós temos aí, então, já a nova geração, que herdará o mundo regenerado, digamos assim. A imagem, ela é muito sugestiva, porque nessa nova geração nós temos aí muitos espíritos que se empenharão na conservação e no reconhecimento da nossa natureza como muito necessária para a nossa sobrevivência em todos os aspectos. Teremos o desenvolvimento das inteligências precoces atuando no bem, teremos maior afabilidade, maior doçura manifestados por esses espíritos, de tal forma que a nova geração é que deve estabelecer a era de progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Inteligências precoces aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal de um certo grau de adiantamento. Isso também não é muito difícil de nós percebermos. Hoje, quem tem a oportunidade de conviver com uma criança, percebe muitas dessas características que nós acabamos de relatar já precocemente. Basta também nós darmos uma breve olhada na internet para que nós vejamos, identifiquemos a precocidade de muitas inteligências nos vários ramos da nossa vida, nas artes, muito notadamente na música. Nós vemos também como essa garota, a Greta Thunberg, que se envolve nas causas aí da preservação do meio ambiente, da natureza, ela funciona como um foco agregador de muitos outros jovens que se interessam pelo assunto e que formam essa corrente aí, que trabalham pela preservação do meio ambiente. Um outro exemplo é a Akiane. Essa menina, ela se demonstrou muito precoce no ramo das artes, né? Quando aos 4 anos ela já desenhava, aos 6 ela tinha pinturas já muito precisas, muito difíceis, e aos 7 ela escrevia já as suas poesias. Diz ela que toda a sua arte é inspirada nas visões do céu, bem como em sua ligação com o Criador. A sua arte normalmente gira em torno da criação de paisagens, da vida silvestre e de pessoas. Uma das suas principais obras é esse retrato que ela fez do Mestre Jesus. Qual a contribuição do Espiritismo em todo esse processo aí de transformação do nosso planeta?
A transformação que ora se opera no planeta não é de natureza material, mas sim moral, conforme já assinalamos. E com o Espiritismo, o homem já não caminha às cegas. Nós sabemos de onde viemos, para onde iremos e o porquê de nós estarmos aqui na Terra. E é dessa forma reduzem-se as paixões inferiores do orgulho e do egoísmo, porque ao nos esclarecer todo esse processo, a doutrina espírita também nos mostra que somos espíritos eternos, que nosso crescimento depende, sim, dependemos nós uns dos outros, que o orgulho e o egoísmo são obstáculo a esse progresso. Então, a filosofia apresentada pela doutrina espírita, todos os seus princípios, nos levam a trabalhar para que nós nos livremos dessas paixões inferiores que nos mantêm atrelados à materialidade. Caem, portanto, os preconceitos sociais, raciais e as crenças antagônicas. O progresso moral, portanto, é que unirá os homens numa crença única, que é a lei, as leis de Deus, o nosso Pai. De tal forma que o Espiritismo ele não cria diretamente a renovação social, porque isso se dará com a madureza da humanidade, que fará essa renovação uma necessidade. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita tem um papel muito importante e nós, espíritas, que tomamos conhecimento desses princípios, dessas verdades reveladas pela doutrina espírita, também temos o nosso papel nesse processo de transformação do planeta Terra. Temos o papel de trabalhar em nós para promover essa transformação, mas também coletivamente para que esse processo se concretize. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, pois esse é o principal processo, através do qual se dará a renovação da nossa humanidade, pelo processo da reencarnação. É que aqui chegarão essa nova geração da qual nós falamos, com todas essas possibilidades, com todas essas características que promoverão essa transformação. Falar também da elevação dos espíritos, esses espíritos que somos nós que podemos chegar a níveis de elevação para promover essa transformação. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Numa referência a que nós estamos sempre assistidos pelos espíritos superiores, os emissários do Cristo, que estão sempre a nos intuir, a nos auxiliar e a nos promover estas condições que nós necessitamos para trabalhar pelo nosso progresso e pelo progresso da nossa humanidade. Ó verdadeiro adepto do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. E assim é que nós podemos, meus irmãos, contribuir para esse processo de transformação do nosso planeta. Mas essa transformação da humanidade, ela somente dar-se-á pelo melhoramento das massas, que só se fará
pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos, pelo melhoramento, sobretudo moral, porque em intelectualidade nós sabemos, estamos bem avançados, né? Precisamos agora também nos equilibrar na questão da moralidade, nos desenvolver. E esse processo dar-se-á também pela educação. Educação dos espíritos, educação das criaturas, que é a arte de formar homens, isto é, de fazer eclodir neles, eclodir porque os princípios já estão dentro de nós, já estão conosco. Então, é preciso estimular a eclosão neles dos germes da virtude e abafar os dos vícios. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje, agora e sempre. Aqui nós temos o estudo dos livros que nós consultamos para realizar este trabalho.